Bom dia, meus amores, como vocês estão? Vim aqui mais uma vez para ajudá-los a fazer a tarefa 32 na página 87. Bom, como nós vínhamos estudando naquela história em quadrinhos do Tintim e do cachorro dele, o Milu, nós vimos qual que é o papel da linguagem verbal, qual que é o papel da linguagem não verbal, né? A gente viu que esses dois tipos de linguagem, eles se misturam ali, né? A verbal, que seriam as palavras, né? No caso da tirinha, e a não verbal, que seriam as imagens e outros tipos de linguagem não verbal, pode ser imagens, escultura, dança, pintura, tá? E a não verbal, aliás, a verbal pode ser também a palavra tanto escrita como a palavra falada, tá? Esses são dois tipos de linguagem, as duas maneiras de nós expressarmos, de nós usarmos a linguagem não verbal, tá bom? Então, nós vimos lá na historinha do Tintim que houve uma mistura, porque a gente tem palavras, tem os diálogos, né? Tem os balões, a gente viu a questão também do formato do balão, que se há alguma coisa assim que é um sussurro, que é aquele balão tracejado. A gente viu que se o balão indica algo, que a pessoa vai falar alguma coisa para assustar, é um balão jamais como se fosse um raio, assim, o formato dele. Então, tem toda essa questão da gente fazer isso, tá? O importante é que vocês saibam interpretar essa linguagem, principalmente a não verbal, porque a não verbal ela vai dizer muito a respeito dos traços, vai ser nos traços, nos desenhos, tá? E tudo isso, a linguagem verbal, ela vai dizer muito, ela vai significar nisso. Aquilo que ela deixa, aquilo que ela não usa por meio de palavras, ela vai usar por meio dos detalhes, e isso é muito importante, tá? Então é bom que vocês se atentem para os detalhes desse tipo de linguagem não verbal, tá bom? Então aí na tarefa 32 a gente tem uma tirinha da Mafalda, né? E aí tem uma pessoa chegando, abrindo a porta com a chave, enquanto isso a Mafalda está brincando, né, com o irmãozinho dela. E aí ela entra com o pai, a mãe está arrumando a mesa, ela entra e fala assim: todos os dias mandamos um pai, e é isto o que esse maldito escritório devolve? Então presta atenção nas palavras que ela coloca, e aí que eu falo que tem que haver uma complementação, né? Uma palavra, o que ela está dizendo, a gente pode confirmar pela maneira como o pai dela está chegando em casa, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta: quem está girando a chave na fechadura da porta no primeiro quadro, e essa pessoa vai entrar ou sair de casa? Se a gente só olhasse o primeiro quadro e não soubesse e não visse o restante, a gente não saberia quem é, mas depois a gente sabe que é no decorrer da história, tá? Então quem está, e ela está entrando ou ela está saindo? Somente, grifem aí, somente examinando o primeiro quadro podemos responder corretamente a questão anterior, foi o que eu acabei de falar, tá? Só o primeiro quadro, aí vocês vão colocar. Ou foi preciso examinar outro quadro para chegar a essa resposta, tá? Eu vou mais um pouquinho, um pouquinho mais longe. Qual quadro que nos permitiu que permitiu que você chegasse a essa resposta, tá bom? Na fala do último quadrinho,
Mafalda usa o pronome isto para chamar a atenção da mãe para quem? Tá? Quando ela fala isto, a quem que ela está se referindo? Em que estado se encontra essa pessoa? E vocês vão descrever o estado que a pessoa está. E para isso, vocês têm que olhar a representação da linguagem não verbal, que é a imagem do pai. Aí vocês vão descrever o estado dele nesse momento. Nenhum dos quadros nos mostra como é o dia de trabalho do pai no escritório. Só mostra ele chegando do escritório, não mostra o antes e o durante ali do trabalho. No entanto, a tira nos permite imaginar como é esse dia de trabalho. Escolha pelo menos um adjetivo para caracterizar. Não é o pai. Na anterior é que vocês vão falar como que se encontra o pai. Agora, para caracterizar um adjetivo que caracterize o dia de trabalho do pai. Pela maneira como ele chega, a gente imagina como que pode ter sido o trabalho dele, tá? Qual o efeito provocado pelo negrito? Qual o efeito, qual é a finalidade da palavra isto estar em negrito? Isto, não é isto. Percebe a maneira como a gente... aí não está falando, é a linguagem escrita, né? Verbal não, escrita. Se fosse dito, ela falaria assim: mandamos todos os dias um pai. E é isto, tá vendo? A entonação que eu dei. Mas a entonação é típico da linguagem verbal e não da verbal. Então, o negrito é para chamar atenção para alguma coisa e eu quero que vocês coloquem aí. Certo? Bom, meus amores, são só essas 5 questões, tá? São bem facinhas, são bem objetivas e essa é o início de uma série de histórias que a gente vai começar a analisar, né? Essa é a primeira parte das tirinhas, tem a segunda e tem a terceira nas tarefas, tá? Pra gente começar, para ver como que é o olhar de vocês para esse tipo de linguagem que mistura as duas, ali que a gente chama de linguagem mista, tá bom? Mas isso a gente vai fazendo com o tempo, vai vendo e eu vou ajudando vocês no que for preciso. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem, tá bom? Pode me chamar a hora que for, tá? Eu tô aqui à disposição para auxiliá-los. Não se esqueçam de entrar no meu canal, na playlist de vocês, tá? Acessar o EAD o EAD para contar a presença, tá bom? E qualquer coisa me procurem, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, meus amigos.